Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta segunda-feira, dia 19 de janeiro. Ibovespa apresentou queda de 2,57%. Então, dando continuidade ao que vimos conversando a partir da última videoanálise, Ibovespa trouxe uma sinalização até relevante na sexta-feira, mas o que seria importante em relação a essa sinalização? A manutenção do Ibov, a questão dos pontos acima dos 48.800 pontos, e principalmente proporcionar alguma sinalização de alta acima desse patamar. Ibov na primeira hora de pregão já veio para baixo dessa região, não conseguiu voltar para cima e perdeu força basicamente aí no período da tarde, devido à questão aí do apagão de energia elétrica, mas o fato é que isso potencializou uma perda de força já gerada no início do pregão, ganhando bastante força para baixo e anulando qualquer tendência de alta aqui do gráfico de 60 minutos. Então trazendo aí uma probabilidade maior do índice perder essa região de suporte que ele tem pela frente, na região ali dos 47.500 até 47.263. PETR4, a Petro terminou o dia em queda de 2,65%, não conseguiu se sustentar acima ali da região dos 9,50, abriu com gap de baixa, proporcionou aqui um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos e por enquanto vai apontando, enquanto não voltar a trabalhar acima dos 9,50, que seria o ponto que se passar a funcionar como suporte, ou seja, sinalização de alta após movimentos corretivos acima dos 9,50, que chamaria mais atenção para abrir alguma compra, principalmente de day trade em cima de Petro. Enquanto não fizer isso, o caminho mais provável dessa ação seria a busca ali de uma faixa de suporte, inclusive com um gap na casa de 8,77. Antes, pela frente, tem um número redondo, também funcionando como suporte na casa dos R$ 9,00. Vale 5 no pregão de hoje apresentou uma queda de 0,68%, ativo dentro de uma tendência indefinida, mas até se segurando bem em relação ao comportamento que teve o Ibovespa no pregão de hoje, principalmente no período da tarde. Observe que aqui a gente não vê uma queda como aconteceu na Petro, como aconteceu no Ibovespa, conseguiu se sustentar bem, mas ainda agora apresentando aqui uma resistência na faixa de 19,14, zona de resistência na 19,14 a 19,23, gap de baixa. Para trabalhar na ponta compradora, pensando em day trade, porque swing trade ela não se encaixa para mim ainda como compra de swing trade, para day trade se encaixaria desde que gere alguma sinalização de fundo ascendente, por exemplo, no gráfico de 10 ou 15 minutos. Acima de qual valor? R$ 19,23. Preferencialmente acima desse patamar. E para a ponta vendedora, o ideal seria topo descendente no G10 ou no G15, principalmente para day trade, abaixo da região aqui de R$ 18,85. Próximo ativo a ser comentado aqui é a CETIP3. CETIP3 que abriu possibilidade de entrada, que é uma compra recomendada na faixa dos R$ 33,60. A ação perdeu bastante força na última hora de pregão. Aguardei o fechamento dessa última hora de pregão. O ativo conseguiu se sustentar acima da região aqui de antiga resistência, a região em torno dos R$ 33,30. Fechou a última hora de pregão com uma sombra inferior, algo semelhante a um martelo, padrão aí dos candles, o que pode apresentar no início do próximo pregão, que seria bom para a operação, um candle de alta no gráfico de 60 minutos, fechando a primeira hora de pregão acima dos 33,60, com nova máxima na hora seguinte, seria algo positivo, porque seria a favor da tendência de alta do gráfico diário, a tendência de alta de curto prazo, sinal de manutenção do ativo acima de uma resistência que foi superada, uma mudança de polaridade, funcionando agora como suporte, e também a favor do gráfico semanal, da tendência de alta do gráfico semanal, ou seja, no médio prazo. Então essa seria a sinalização positiva. O lado negativo que pode trazer a saída dessa posição comprada é o retorno do preço para baixo desses 33,60, fechamento abaixo dessa região aí no G60, com nova mínima na hora seguinte. Outro ativo aqui é a Qual3. Qual3 que proporcionou uma entrada nos R$ 27,00, na superação dos R$ 27,40. Assim como outros papéis, também chegou a perder força, mas no fechamento terminou recuperando um pouco mais, fechou em 27,10.
Stop para essa entrada seria na perda, praticamente na perda da mínima do pregão de hoje, 26 e está em 26,88 a mínima do pregão de hoje, então o stop seria R$ 26,86, um risco em torno de 2,01% em cima dessa posição. Na CTIP3 o risco seria de 1,7%, com stop na faixa ali dos 33,04, ou seja, se vier a ficar abaixo dos 33,30 e gerando nova mínima, batendo de novo nesse 33,04, seria um possível ponto de saída da operação da CTIP3. Na BVMF3, a operação aberta na sexta-feira, ela terminou acionando o stop mais curto que a gente definiu. Primeiro tinha sido um stop em torno de 9,15, a primeira definição, e depois definimos aqui subir o stop devido ao pivô de alta que ela gerou no G60 para R$ 9,23. Com o comportamento do mercado no período dessa tarde, a ação terminou ganhando bastante força para baixo, acionando o stop em R$ 9,23. Isso proporcionou uma perda na operação de 1,6% na operação, e no capital total uma redução de 0,23%. Outros ativos, Itube 4 terminou o dia com queda de 3,61%, dentro da que eu já tinha mencionado via vídeo chat em relação ao Itube 4, perda de força na tendência, nesse momento já apresentando uma chance maior de retomada de uma tendência de baixa de curto prazo. A queda que veio a perder uma sinalização de fundo, de dois fundos anteriores num gráfico de 60 minutos, logo algum recuo aqui, permanecendo o preço abaixo dessa região dos 33,65, um recuo mais fraco pelo G60 pode trazer uma chance de venda com stop um pouco mais bem posicionado acima dos R$ 34,00 em cima da Itube 4 nos próximos pregões. CEMIG 4, que é o setor elétrico, sofreu bastante no pregão de hoje, queda aqui na CEMIG 4 de 6,38%, então um ativo que tinha gerado um bom sinal na sexta-feira, uma primeira sinalização que poderia reverter sua tendência. O que ela precisaria fazer, assim como eu comentei para o Ibovespa, a manutenção do preço acima dos R$ 12,00. Não deveria voltar para baixo dos R$ 12,00 para continuar sinalizando uma maior chance de reverter a sua tendência de baixa de curto prazo. Não conseguiu fazer isso, voltou para baixo dos R$ 12,00, tentou até sinalizar ali, ganhar um pouco de força para cima, mas fez o contrário. Nas duas últimas horas de pregão, bastante força para baixo, quebrando a questão dos fundos ascendentes no gráfico de 60 minutos e proporcionando uma sinalização de continuidade da tendência de baixa de curto prazo, com possibilidade de se trabalhar na venda de swing trade em cima desse ativo. Então eu vou ficar de olho no recuo que ela vem apresentar no gráfico intraday para um posicionamento melhor, como eu comentei, para Itube 4 de stop e uma relação risco-ganho mais favorável. Do mesmo setor, a EQTL3 Equatorial também gerou uma perda grande de suporte, a queda de 6,24%, proporcionando um pivô de baixa no gráfico diário, consequentemente trazendo um cenário de tendência de baixa no curto prazo. Essa região perdida, localizada aqui em torno dos 25,50, 25,55 já tende a funcionar agora como resistência, e recuos, logicamente a partir desse pregão, recuo no preço desse ativo ficaria mais voltado a posicionamento para venda de swing trade em EQTL3. E por último, Sula 11, Sul América, terminou o pregão de hoje praticamente estável, menos 0,17%, mas dentro do cenário gráfico de prazo maior, ainda apontando para baixo, a perda da mínima do pregão de hoje traz a possibilidade de abrir uma venda de swing trade em cima dessa ação. É isso que a gente vai estar atento a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.